Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo e na aula de hoje vai ter assuntos muito interessantes que eu garanto a você que você ainda não viu um estudo da forma que será apresentado para você aqui agora. Assuntos um pouco que chega a ser polêmico em algumas ocasiões, mas em outras não. Mas vamos entrar aqui devagar para que você possa compreender o que nós queremos trazer para você. Só sei que a aula vai ser muito interessante. Já convido seus amigos para compartilhar conosco essas aulas. Serão mais de 100 horas. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, Telegram, no Instagram. E você aí que é da plataforma de vídeos curtos, estará os cortes para vocês, mas caso você queira a aula na íntegra, você vai encontrar no canal daquele de vídeos maiores, que é aquela vermelhinha que começa com U e termina com tubo. Então você vai ter a aula na íntegra lá. Nós vamos então partir. Vamos lá? Nós paramos no segundo dia, correto? Paramos no segundo dia, mas como nós não estamos aqui, não é uma aula de tradução bíblica, mas o nosso propósito é os pontos que forem relevantes para a nossa vida espiritual, pessoal, enfim, é os pontos que vamos tratar. Lembrando que essas aulas são as mais simples e básicas possíveis. Não é algo mais profundo, mais elaborado, não. São aulas simples para que você entenda, vamos dizer, nós estamos analisando versículo por versículo, palavra por palavra, no seu tema literalmente, sem se aprofundar em segredos e mistérios em que a Bíblia nos traz. Revelações, profecias, não. Estamos levando apenas aqui no literal, que é o básico do básico, o simples, porém é muito importante, e você que já viu as aulas anteriores, viu e aprendeu algumas coisas que talvez você não sabia. E nesse vídeo não será diferente. Eu trago aqui algumas coisas que serão muito interessantes. Então vamos lá, já sem perda de tempo, para as minhas anotações. Vamos lá então. Vamos prosseguir, né? Observe que nos versículos anteriores sempre tem uma retroação de Deus. Ou seja, ele dá uma ordem da criação e a ordem é executada, mas ele tem que intervir ativamente. Ou seja, quando você presta atenção nos versículos anteriores que nós lemos, em todos os dias, você vai ver que Deus dá uma ordem, aí depois, na hora da avaliação, ele vai intervir em alguma coisa. Como exemplo, separar a escuridão da luz. No segundo dia ele fez separação das águas. E, enfim, sei que todos os dias, se você for analisar direitinho, tem uma intervenção de Deus. Que no caso nós chamamos de... como é que eu escrevi aqui? Só um minuto. Não é bem intervenção, são avaliação, ordem, execução, uma avaliação. Ele faz a avaliação e faz uma retroalimentação, uma avaliação, se está bom, e sempre ele tem que estar alguma organizada, ajeitada em algum ponto. Sempre ele faz essa retroação, essa retroalimentação. Então isso todos os dias são consequentes. Mas nós vamos entrar agora ao sexto dia, que é interessante. O sexto dia, eu trago aqui algo interessante para você. Mas também, antes que eu esqueça, eu preciso mostrar para você uma palavra que tem aqui, que não agora, mas um pouco mais na frente, nós vamos
Nós vamos tocar nesse ponto. Meio sutilmente, mas vai ser tocado nesse ponto, mas é importante que você entenda. É na criação, na criação. Tá. O Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim, veja bem. Vaiomer Elohim, e disse Deus, Tadaché. Tadaché quer dizer, Tadaché produza, Tadaché haaretz, produza a terra, Deixé a Esev é grama, viu? Grama, aqui ó, Mazeriá, zerá, ou seja, a árvore e a grama produz os frutos, né? Mazeriá zerá, sementes, né? Aqui, etz peri, ou seja, etz não, etz peri quer dizer árvore, peri é fruta. Então Deus pediu o quê? Deus pediu para que a terra produzisse uma árvore fruta. Não é uma árvore que produz fruto, é uma árvore fruta. É como se eu dissesse que é uma caneta fruta. Então eu posso comer essa caneta que ela é fruta. Foi isso que Deus disse para a terra produzir. Mas na frente, o que está dizendo aqui é que Veetz, que já é no versículo de número 12, perdão, deixa eu ver. Isso, versículo de número 12. Versículo de número 12 ele vai dizer aqui, ó. Veetz, aí, Osher peri, árvore que produz fruto, ou seja, a árvore fruta não apareceu. Apareceu uma árvore que produz fruto. Como eu disse, até chegarmos no Gan Eden, isso tudo são fatos espirituais. Isso tudo ocorre no âmbito espiritual. Não há nada materializado ainda. A materialidade nós veremos, mas quando estivermos lá, tenha calma, quando nós chegamos lá, você vai entender direitinho. Quando nós chegarmos lá, no Éden, que é aí que você vai começar a entender que a materialidade começou a surgir. Até então, tudo está ocorrendo no âmbito espiritual. Isso tudo é para nos mostrar uma coisa bem clara, que até mesmo esse mundo físico que nós vivemos, a sua realidade é mais espiritual do que física. Se você tem fé em Deus e crer nele, creia nessa verdade. O mundo que nós vivemos, ele é muito mais espiritual do que físico. Vivemos, vamos dizer assim, uma realidade paralela, pois toda a criação de tudo foi organizada numa ideia teórica de Deus até então no mundo espiritual. Nada aqui que estamos apresentando aqui é matéria. Ainda é um conceito, são ideias que vão ser colocadas em prática e é isso que nós estamos vendo no decorrer do estudo. É isso aí. Só lembrando a você esse ponto, tá? Agora vamos ao ponto que nos interessa. Eu mostrei a parte que eu queria. Pronto, aqui. Vamos lá então. Tem aqui outras palavras também que eu preciso enfatizá-las para que você entenda. Foi o versículo de número... Já o sexto dia, no versículo de número 24, que começa a criação de animais, homens e tal. Aqui tem um ponto muito interessante e é necessário que você preste muita atenção para que você entenda aquilo que as Escrituras estão trazendo para você. Observe aqui, vamos lá então. Vaiomer Elohim, e disse Deus,
Totse haaretz, produz a terra. Nefesh hayah, é uma criação. Nefesh hayah. Agora veja bem, hayah, ele também é traduzido como isso. Hayah também é traduzido como animal, mas aqui não pediu um animal, pediu uma nefesh hayah. E o que é uma nefesh? A nefesh é um dos 5 níveis da alma. A alma tem 5 níveis. Qualquer dia desse nós vamos aqui. Eu não sei nem se eu acho que se eu não me falha a memória, eu devo ter esses 5 níveis da alma na playlist. Não me recordo bem, mas eu acredito que eu devo ter. Então ele pediu para que a terra produzisse. Produz a terra, nefesh hayah. E depois leminu. Leminu quer dizer também gênero, né? Gênero. Nefesh hayah leminu. Behemá. Behemá é animais de grande porte. É behemá. Behemá. Rames o rames, eu traduzi aqui, eu não tenho bem de cor, mas rames é animal de pequeno porte, certo? É o rames, behemá, nefesh, rames. Isso, é animal de pequeno porte, rames. Já pediu 3 coisas, vai conferindo comigo. E Varraito haaretz, que Raito é répteis, que rastejam répteis. Raito é répteis. Então, vamos ler aqui. Não, pulei, mas já falei, você guarda na memória. Ele pede aqui 4 coisas. Nefesh hayah, behemá, animais de grande porte, ou melhor dizendo, animais selvagens. Depois ele pede remes, animais domésticos. E depois ele pede hayatô, que são répteis. Deus pede essas coisas, que a terra produza essas coisas. Aqui tem algo muito interessante que você vai gostar. Mas eu parei aqui, que é um ponto também interessante, né? Mas antes de entrar lá, é que como eu estava com a Bíblia na mão, eu pulei um pouco, mas não atrapalha em nada. Só a gente prestar bastante atenção que vai dar certo. Ó, lembrando a vocês que eu tenho tudo escrito, ó. Eu estudo, não sei se você estava vendo. Eu estudo, esses apontamentos são meus, tá? São meus, mas é claro que eu pesquiso, eu estudo, videoaulas e enfim, apostila, livro, aquilo que me for útil para que eu possa trazer essa aula para nós aqui. Vamos lá então? Deus cria nos 3 primeiros dias coisas estáticas, nos 3 últimos dias ele cria coisas dinâmicas. Essa é a ordem da criação. Nos 3 primeiros dias, coisas estáticas, e depois ele cria coisas dinâmicas que se movimentam, né? Por exemplo, as aves são o ar que se movimenta, os animais são a terra que se movimenta, ou seja, tudo é uma mesma coisa, só que, porém, uma é estática e outra é dinâmica. Você observou? Ele cria a água, aí tem os peixes. A água é estática, mas os peixes são dinâmicos, se movimentam. Então, para cada elemento que Deus cria, ele tem o seu, como é que se diz? Tem o seu correspondente que é dinâmico. Quando ele cria o ar, tem as aves, que é o ar que se movimenta. Ele manda aparecer terra seca, que é estático, e os animais são a terra que se movimenta. Você observou? Com os moldes que Deus criou a terra, dinâmico e estático. Tem aqui uma observação também muito boa aqui, que eu coloquei, ou seja, na criação do mundo, regida pela
estabilidade e a instabilidade. Isso reflete até mesmo na cultura, que no caso, antigamente só existia a cultura oriental e a cultura ocidental. As Américas, Europas veio aparecer muito depois, né? Que no caso, a oriental ela é mais estática. Você observa que a cultura mais oriental é um povo que mais gosta de meditação, da sua cultura antiga, preservar a sua cultura antiga, enfim. Já o Ocidente é mais o trabalho, tecnologia, indústria, empresa, então já é mais dinâmica. Até na cultura ela influenciou tanto naquela época quanto mais agora, né? Quanto mais agora. Tá. Agora sim nós vamos entrar no texto, no versículo que eu acabei de ler, que é o dia 6, ó. Deus pede que saiam 4 coisas da terra. Igual eu falei, Nefesh Hayah, que Hayah pode ser traduzido como animal, mas o detalhe que foi acrescentado Nefesh é importante porque Nefesh ele é um nível da alma, não é propriamente uma alma, mas é um nível da alma. Temos 5 níveis de alma, em uma hora eu vou trazer para você, mas para nós não fugirmos do assunto, não se refere a um animal e você vai entender por quê. E segundo ele pede Behemá, que são os animais selvagens, Uremes, animais domésticos, e Hayatô, que são os répteis. O que ocorre é que Deus pediu 4 coisas e só foram feito 3 coisas. Nós vamos ver isso aqui agora no texto. Ele pediu 4 e só foram entregues 3 coisas. Ou seja, repetindo o processo de retroalimentação. Deus pede uma coisa, não sai como Deus pediu e Deus pega e começa a fazer. Mas Deus faz isso intencionalmente para que isso ocorra. Entendeu? Ele pede algo e não sai como ele pediu. Então ele pega e vai e faz. E aqui que entra um ponto importante. Por que entra um ponto importante? Aquilo que nós falamos num vídeo anterior, que o pensamento teórico é uma coisa. Quando está na ideia, está tudo organizado perfeito. Mas quando começa a execução, sempre tem um detalhe que você precisa encaixar aqui ou tirar dali, enfim, para que saia conforme você quer. Vamos ver essas coisas que saíram. Você lembra bem quando eu li, né? Acho que você não deve ter esquecido. Olha, que da primeira coisa que ele pediu, ó, Vayom Elohim, Totse, produza, né? Totse Haaretz, que produza a terra, Nefesh Hayah. Essa foi a primeira coisa que pedi. Que Deus pediu. Pronto. Onde está? Eu marquei. Deixa eu marcar. Se não me engano, eu tinha marcado. Acho que só um minuto. Eu acredito que eu não marquei. Vai ficar mais fácil nós encontrarmos, né? Aqui está. Ele pediu 3 coisas, mas quando foram entregues, cadê? Pronto. Vaiames. Tá, aqui ele entrega quando é no versículo 25. Vaiaz Elohim Et Haitá Haaretz Lemenu. Lemenu, deixa eu ver se eu tenho tradução. Lemenu é o gênero, né? Conforme o seu gênero. Lemenu, cadê? Lemenu, gênero. Veet Haberhamá, que é os animais selvagens. Segundo a sua espécie, que é leminar. Veet
Uremes, que é animais... remes, animais domésticos. Berramá são animais selvagens. Uremes, animais domésticos, duas. Remes, animais domésticos. E remes e lemenehu e rayatô, que são os répteis. Mas veja que interessante, aí na frente está escrito que Kitov, Deus viu que era bom. Ou seja, ele pediu 4 coisas: Nefesh Hayah, Behemá, Remes, Rayatô, porém a terra só entregou 3. Aqui tem um segredo muito interessante para que nós possamos aqui fazer uma rápida análise. Veja, a primeira coisa era para ser o homem, que é Nefesh Hayah. Mas a terra não pode criar o homem, Por quê? A terra não pôde criar o homem. Aqui está a resposta. Porque o homem é composto de 2 partes. Esse foi um dos motivos, né? Que o homem ele é composto por 2 partes. Uma material e a outra é divina. E a terra não poderia proporcionar aquilo que é divino. Nós vamos entender por que ela não pôde criar o homem, por esse detalhe. Por 2 partes, que é Afarmi Adamá e Nefesh Hayah, ou seja, Afarmi Adaná, Afarmi é pó e Adamá é terra. Traduzido, Nefesh é um dos níveis da alma e Hayah é animal. Então, o homem é composto por esses dois, composto por essas duas naturezas. Natureza terrena, animal, e natureza divina, que é a Farmi, que é o pó, a Farmi Adamá, que é o pó da terra, e Nefesh Hayah, que se trata de uma natureza divina, um nível de alma que não pertence a nada que a terra possa oferecer. Assim como criação. Veja, a terra não conseguiu porque a terra não é perfeita. A alma do homem é perfeita. Agora você entendeu por que a terra não conseguiu produzir. Deus pediu a terra, faz para mim Nefesh Hayah, e a terra fez os 3 que Deus pediu, porém não conseguiu fazer o homem, porque ela é Tovavu. Como no vídeo anterior, logo no começo que nós começamos essas aulas, você vai ver que lá está escrito Tovavu. A terra é uma bagunça, escuridão, ela é imperfeita. Então ela não teve capacidade de criar a Nefesh Hayah, que é a natureza, a alma do homem. Porque a alma, sim, a alma é perfeita, mas o corpo não é perfeito. Então isso foi um motivo pelo qual a terra não pôde produzir o homem. Foi necessário o auxílio de Deus. Aí Deus disse: ó, terra, agora você não conseguiu fazer, então vamos fazer, nós dois. Você faz a parte material e eu insuflo nele, eu faço a parte espiritual. Então façamos o homem parecido com você, matéria imperfeita, perecível, e parecido comigo, alma perfeita. Aí que surge um dos grandes dilemas, do ser humano. Essa luta, esse embate da perfeição e da perfeição e a imperfeição. Temos esse dilema. A Terra não conseguiu nos produzir, mas a nossa alma, porque ela é imperfeita, mas a nossa alma é perfeita, porque ela veio de Deus e para Deus ela tornará, e o nosso corpo tornará o pó. Cada um vai voltar para o seu devido lugar. Vamos lá. Porque um dos motivos também que a Terra não pode criar o homem, porque o que a Terra não tem para oferecer, por isso não pode criar o homem, é a liberdade.
Um dos motivos também, ó, a única coisa é a liberdade. Agora veja os meus apontamentos. A única coisa livre que tem é Deus. A terra é regida pela lei da natureza. O que Deus queria era um homem com liberdade, ou seja, com livre-arbítrio. A terra não poderia oferecer essa liberdade para o homem. Agora você observa que todos os animais que saíram da terra sem Nefesh Hayah, porque o único que tem alma vivente é o ser humano, são os animais. E os animais eles são regidos pela lei da natureza. Animais eles não se evoluem como o homem se evolui. Ele não cria coisas como eu cria coisas. O animal ele tem instintos de se alimentar, de sobreviver. Quer dizer, ele não tem liberdade para fazer qualquer outro tipo de coisa. Quem sabe um exemplo mais simplório, você nunca vai ver uma vaca de repente virar carnívora para tentar se defender de animais carnívoros. Não vai ver, porque não é o instinto, ela está presa à lei dessa natureza. E para que o homem pudesse governar sobre os peixes, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, terrestres, ele precisava ser livre. E o único ser que tem liberdade é somente Deus. Por isso a terra não pôde nos criar. Quando Deus diz, produz a terra Nefesh Hayah, ela não pôde produzir por este motivo. Porque Deus queria um ser humano livre, com livre-arbítrio, tivesse a livre vontade de escolha. A terra não pôde oferecer isso. Então, por isso, ela não conseguiu nos produzir. O livre-arbítrio. Agora vamos entrar num ponto muito importante. Nós estamos agora no versículo de número 31. No versículo de número 31, nós entramos num ponto muito importante. Veja só. Versículo 31. Deus... 31... Eu marquei algo aqui? Ou foi só para não perder? Não sei, não lembro. Ah, tá. Aqui era um apontamento. Olha, veja bem. Já está terminando o sexto dia. E isso é muito bem importante. Aí você vai observar que todos os dias Deus termina com... quando Deus termina de criar o homem, quando ele termina de criar, ele usa o seguinte verbo. Ele usa o verbo vaias e fez. Sempre ele usa o verbo vaias e fez, indicando que está concluído. Toda a etapa está concluída, está feita. Mas na criação do homem, ele não usa o verbo vaias. Ele usa outro verbo que indica outra coisa. Ele usa o verbo vaivra, que o verbo vaivra, ele vem o seu radical da palavra vaivra em hebraico é bará. Você lembra da palavra bará? Criou do nada. O homem foi criado do nada. A sua nefesh, criada do nada. Aqui, ó. Vaivra Elohim, e criou Deus et Adam, o homem. Vaivra vem da palavra bará, que como nós já explicamos acho que no segundo vídeo, se não falha a memória, bará quer dizer criar do nada. Então, o homem é criado com a palavra bará, vaivra, que é a mesma bará, e no final, tudo que Deus criou, ele escreveu, está aqui. E tudo, no versículo 31, ele diz, e vaias, criou tudo que Deus fez, vaias. Porém, o homem é vaivra. O homem não está criado completamente.
está vamos que dizer, pela metade. Ainda está por fazer, bará. O homem não foi criado totalmente. Tudo foi executado como Deus queria que fosse executado. Porém, o homem não foi. O homem tem esse detalhe, ele não foi executado, vamos que dizer, 100%. E nós vamos agora começar a entender por quê. Veja bem, o propósito, o sexto dia é uma introdução para o sétimo dia. Há um propósito no sétimo dia que está muito ligado ao ser humano e é o que veremos. Tem algo que chama muita atenção. Deus usa o verbo vaias, indicando que tudo foi finalizado, que todos os processos da criação foram executados. O detalhe está no verbo vaivra. O homem não foi terminado. O sétimo dia, Deus parou e não criou mais nada. Ou seja, o homem está incompleto. E qual é o objetivo disso? É isso agora que nós vamos ver. O homem, no sétimo dia, no sexto dia, ele não foi completado. Ele está incompleto. Então é isso daqui para frente. O que nós lemos aqui para trás é uma introdução para chegar a este dia. O sétimo dia. É o dia mais importante, que eu disse que vai surgir algumas polêmicas aqui, mas eu espero que você entenda e farei o possível para trazer o mais claro possível para o seu entendimento. Vamos lá então? Aqui você entendeu que tudo foi criado, assim como Deus quis, perfeitamente, porém um homem não foi criado 100%. Ainda está em fase de criação, está bará, criado do nada. Veja bem, o que começou a ser criado, como é que é? Qual o objetivo disso? É que começou a ser criado e se desenvolver sozinho, ou seja, o homem surge o homem, eu acho que eu escrevi, que começou a ser criado. A criada era para ter colocado uma vírgula, isso está no problema. Aqui, está aqui. Que eu escrevi mal. Se fosse um livro, você já ia se perder. Veja bem, o homem, Deus não cria o homem, quer dizer, o homem vai ter que se desenvolver sozinho. Nós vamos entender por que Deus deixou essa tarefa do homem se desenvolver sozinho, porque ele cria tudo, dá ao homem o livre-arbítrio, ou seja, o intelecto, a inteligência de decidir por si só. Uma vez eu tendo essa responsabilidade de livre-arbítrio, agora eu tenho que seguir o meu caminho, seguir a minha vida. Cumprir os mandamentos de Deus usando do meu livre-arbítrio, mas eu tenho que seguir o meu caminho. Eu não sou mais um vegetal e nem um animal para ser conduzido. Tenho um intelecto, tenho que fazer perguntas quando não sei, quando estou em dúvida ou quando estou desconfiado. Tenho que analisar, tenho que pensar. Isso é o homem, o seu autodesenvolvimento. Por isso, o homem não foi criado 100%, porque ele tem que se desenvolver sozinho, usando o seu intelecto, o seu entendimento. Esse é o plano, esse é o propósito. Prosseguindo. O próprio homem desenvolver sozinho. O próprio homem, Deus está fazendo. Agora aqui que vai pegar o assunto que eu falei para você. Deus disse que era o sétimo dia, ele parou. Deus parou. Deus está fazendo o Shabat. A responsabilidade é do homem de terminar a criação. Não disse que ia ser interessante, ia ser polêmico? O que eu quero dizer que sétimo dia, Deus parou, vai fazendo Shabat. Daqui para frente é comigo e com você. É com o homem.
porque o Deus está fazendo o Shabat. Na leitura você vai ver que tem algumas ocasiões em que Deus ele interfere na história humana. Por exemplo, a entrega da Bíblia Sagrada, do Pentateuco, da Torá, que os três é uma coisa só, foi uma intervenção divina. Foi preciso Deus intervir e entregar as Escrituras Sagradas. Mas isso nós vamos ver com detalhes mais na frente. A abertura do mar foi uma intervenção divina, que não era para Deus fazer. Por quê? Porque Deus está em Shabat. Então não era para ele fazer. Mas o Shabat ele só pode ser quebrado quando há risco de vida. Então, ou seja, os milagres que Deus atua na terra, que Deus realiza na terra, é Deus quebrando o seu Shabat, quebrando o seu sábado. E não era para Deus fazer isso. Mas o homem ele chega ao ponto de decair tanto em suas convicções moral, espiritual, enfim, ele se degrada tanto que Deus é obrigado a quebrar o Shabat para ajudar o homem. Aí nós vamos... Eu disse que esse assunto é muito interessante, tem muito pano para manga e temos que ir devagar para entendermos, tá? Deus está fazendo o Shabat, ok? Vamos prosseguir para entendermos aqui, vamos esclarecendo das coisas. Tá, Deus está fazendo o Shabat, é responsabilidade do homem terminar-se de criar. É o que eu acabei de dizer, a nossa responsabilidade agora é nossa, meu amigo. E terminar de se criar é nossa. Deus era para estar descansando. Essa responsabilidade cai sobre nós, porque somos imagem e semelhança dele. Ele é criador, também somos. Devemos criar a nossa própria história. Devemos criar bons caminhos para que não venhamos nos arrepender depois e cairmos em ciladas armadas por nós mesmos. Muitas das vezes por nós mesmos. Tá? Vamos lá. Diferentemente de tudo que existe na natureza, só o homem tem essa capacidade de trazer essa capacidade através do livre-arbítrio. Nós acabamos de falar. Só o ser humano tem essa capacidade de criar. Por quê? Porque o ser humano tem o livre-arbítrio, o livre direito de escolher, de fazer o bem e de fazer o mal, de ajudar e não ajudar, de socorrer ou de matar. Então, essa é a história da humanidade, entregue em nossas mãos por Deus. Sábado é meu Shabat e eu parei por aqui e agora é com vocês. Uma vez ou outra vão intervir quando tiver perigo de vida, mas o que era, vamos dizer assim, de uma ordem natural, não era para Deus intervir em nenhum tipo de milagre. Por quê? Porque se nós fôssemos pessoas, no mínimo, se fôssemos tementes a Deus, não haveria necessidade que Deus realizasse milagres. Porque o milagre é uma intervenção divina. E Deus disse quando ele disse, olha, é sábado, não faço mais nada. Então, era para ele estar descansando, mas nós estamos aqui dando trabalho para ele. Vamos lá prosseguir? Olha, veja, com exceção do segundo dia, todos os dias segue as mesmas 4 etapas. Aqui é interessante. Ordem, execução, avaliação e conclusão. Esse é o padrão da criação. Nós já vimos isso. Deus dá ordem, aí acontece a execução. Deus dá ordem, acontece a execução. Deus faz a sua avaliação e depois a conclusão. Qual é a conclusão? Foi tarde, foi amanhã, segundo dia, terceiro dia, enfim, a conclusão. Agora aqui é algo muito interessante para que você comece a encaixar e a entender aquilo que eu estou trazendo para você.
O sétimo dia contém apenas a ordem. Você já parou para ler a gente, como eu sempre estou dizendo aqui nos vídeos, nós sempre temos o costume de ler de maneira viciada. Mas não precisa ser no hebraico bíblico, na sua Bíblia em português mesmo. Você vai observar que não tem a palavra, o sétimo dia. Foi tarde, foi amanhã, sétimo dia. Não está escrito isso lá. O que é que isso denota? Denota que o sétimo dia ainda não acabou. Nós estamos vivendo o sétimo dia. Porém, esse sétimo dia é para Deus. É o sétimo dia de Deus. É o que eu falei logo atrás. É o Shabat de Deus. Para Deus não terminou. Por quê? Porque falta executar, para que Deus faça a avaliação. E quem sabe, na vida do Mashiach, ele possa dizer que foi tarde e foi amanhã, o sétimo dia. Aí entra o oitavo dia, que é onde Deus fala conosco e se revela. Mas esse oitavo dia também tem... E o oitavo dia existe, tá? Deus criou o oitavo dia. Nós não chegamos lá ainda. Nós não vamos entrar aqui, dar algumas pinceladas, que é para nós não confundirmos mais ainda. Além desse assunto ser um pouco complexo, quanto mais nós formos misturarmos revelações e mistério, vai complicando mais. Então vamos com calma, vamos ficar aqui no sétimo dia por enquanto, certo? Tá. O sétimo dia contém apenas a ordem, não tem a execução, não tem a avaliação e menos a conclusão. Veja que não está escrito vai Erev, e foi tarde, vai Vi Boker, e foi amanhã, Yom Shivi, sétimo dia. Não tem isso escrito na Bíblia, no sétimo dia. Observe lá que não tem. Quer dizer, então se não tem, é porque o sétimo dia ainda não acabou. Estamos vivendo o sétimo dia. Porque Deus deu apenas a ordem? É porque o homem tem que executar a ordem do sétimo dia. E qual é a ordem do sétimo dia? Santificar o sétimo dia. Não iremos tratar no tema da santificação, ou seja, o tema em si, santificação, nós não vamos tratar porque ele é muito grande. Mas qual é a ordem? A ordem está aqui no sétimo dia. Vamos lá. Vamos ver. Está aqui a ordem. Versículo 3. E Deus abençoou o sétimo dia. Veja bem que já entra aqui, veja, E Deus completou seu trabalho no dia ele havia feito, ele descansou no sétimo dia, todo o trabalho que ele havia feito, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Você vê que ele já entra já dizendo que ele abençoou e tal, e tudo mais, e santificou. Quer dizer, o trabalho do homem para executar é a santificação. Santificar o sábado. Esse é o propósito do homem aqui na terra. A Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada, o propósito dela é santificar o sétimo dia. Todo o propósito do homem é santificar o sétimo dia. Toda a Bíblia. O contexto da Bíblia está totalmente no sétimo dia. Todo o seu contexto está no sétimo dia. Por quê? Porque o sétimo dia não acabou. Vai acabar com o Messias. Quando ele vir e trazer a luz infinita, aquela do primeiro vídeo, que é, quem sabe, talvez seja a segunda instrução, a segunda Bíblia, só vai acabar lá. Até então estamos no sétimo dia. Não acabou o sétimo dia. Você compreende o que eu estou tentando trazer para você? A Bíblia é cheia de mistérios e muitas revelações.
É por isso que nós estamos lendo aqui somente o que é literal. Existe... Não tem... eu, particularmente, não posso calcular o mistério que tem a Bíblia aqui, porque nós ainda precisamos estudar muito. Mas por isso nós estamos trazendo apenas o literal, que é para não confundir a sua cabecinha. Para que você entenda pelo menos o básico. E depois, quem sabe, nós entramos em águas mais profundas. Mas por enquanto vamos ficar aqui no básico, tá? Vamos lá. Veja bem, prosseguindo. O mundo existe para duas coisas: virar santo e o homem concluir sua criação. O mundo existe para duas coisas: virar santo e o homem conclua a sua criação, ou seja, está sempre evoluindo culturalmente, música, arquitetura, tecnologia, etc, etc. A evolução. Você observa que a evolução ela vem vindo. Os pensamentos, o modo de ver a vida, vem evoluindo. Está em maneira evolutiva. Não parou, não é estático. Ele é dinâmico. E não vai parar até chegar aquele grande dia do mundo vindouro. É sempre evolução. O mundo está sempre em evolução. Essa é o conceito criacional que nós temos. Sempre estarmos evoluindo e cada vez melhor. Ou melhor, seria o correto para melhor. Mas há questões e há questões, não vamos entrar nisso, mas esse seria o motivo que o mundo existe. Para que ele virasse santo através do homem. Da sua criação. Do seu intelecto, santificar o mundo. Mas existem os poréns, né? Mas vamos lá. Onde começa a história do homem? No Gan Eden. Então aqui nem existe Gan Eden ainda. Então a história do homem material, ela vai começar no Gan Eden. Até então está somente a Nefesh está em atuação. Raiar ainda não. O corpo animal não. Somente a Nefesh, o espírito. Só depois do Éden. Quando nós chegar lá no Éden, é outra história, lá nós caminhamos para frente. Vamos lá. De maneira bem resumida, o que é santidade? É o homem cumprir os mandamentos deixados por Deus na instrução, na Bíblia. E aqui começa a complicação, principalmente concernente ao sábado, ao Shabat. É aqui que entra o problema. Eu particularmente não vejo problema, mas existe um problema. Então nós vamos tentar esclarecer aqui que problema é esse que às vezes causa uma discórdia, uma discussão. O certo é, vamos já adiantar aqui, o certo é que o estudo do sábado, do Shabat, se você guarda ele ou não, alguns dizem que é heresia, cuidado com a sua língua. Porque foi dito por Deus, não foi uma inspiração. Deus falou a Moshe. Ele não inspirou a Moshe, ele conversou, falou para Moshe isso. E falou do Shabat. Você não é obrigado a cumprir sábado. Claro que não. Mas também isso não lhe dá o direito de dizer que sábado é heresia. Porque está na Bíblia, a palavra de Deus. Você está dizendo que o Shabat, se o Shabat é heresia, você está dizendo que Deus profere heresias. Eu acho que eu não preciso dizer para você que você sabe muito bem que qual é o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir a ele obras malignas. E heresia é uma obra maligna. Então tome muito cuidado com aquilo que você fala. O fato de você não ser obrigado a cumpri-lo não quer dizer que você possa taxá-lo de heresia.
tá? Mas vamos andar para frente. E outra coisa também que é muito interessante, aquilo que você não é obrigado, aquilo que você não tem obrigação, você tem permissão. Simples assim. Você não é obrigado, mas você tem permissão. Ninguém proíbe ninguém a nada. Vamos lá então? Esse assunto ele dá muito pano para manga, mas não vamos fugir aqui do nosso tema, tá? Principalmente concernente ao sábado. Ó, existe uma separação clara de povos e povos. Os judeus e os filhos de Noé. Nós vamos chegar lá, você vai entender bem, calma. Isso é apenas introdução, nós vamos chegar nesses temas tudinho. Não esqueça que são 100 horas. Teremos muitas horas para fazer esse estudo para que você comece a entender. Usar o seu intelecto, a sua capacidade intelectual de compreender o que Deus está trazendo. Tá, os judeus. Olha, os 10 mandamentos são para os judeus. 10 mandamentos. Existem 7 mandamentos para os filhos de Noé. Vamos estudar mais tarde. Quando chegar lá, nós estudamos. Os judeus têm 10 e nós temos 7. Não adianta você, como é que fala? Como é que eles falam, gente? Apropriação cultural. Não precisa, você já tem 7. E só esses 7 é o suficiente para que você alcance o mundo vindouro. Você não precisa acrescentar mais 3. Não há necessidade disso. Nem de forçar ninguém. Mas vamos estudar aí para frente, vamos lá. Vamos chegar lá, hein? Ou seja, o que é santidade? É a vocação que o homem tem. Isso implica em dizer que um homem completo consegue trazer ao mundo para a santidade. Mantendo a pergunta, o que é santidade? Deus disse, seja santo porque eu sou santo. E ele disse, para que o povo de Israel faça para mim uma casa de santidade, ou seja, um ambiente propício onde Deus fala com o homem. Essa responsabilidade foi dada ao povo de Israel. Como diz o avô do Homem-Aranha, quanto mais poder, mais responsabilidade. Não sei se você já viu esse filme, mas é um filme muito bom. Então, a Bíblia foi entregue no deserto. O deserto, por que no deserto? Porque no deserto não existe donos de deserto. Não existe dono. A Bíblia não tem dono, ninguém é dono da Bíblia. Porém, foi entregue na mão do povo de Israel com uma responsabilidade de transmitir para todas as nações. Isso é fato. Aí nós vamos chegar lá. Foi dado a Israel o privilégio, o dever, a ordem, essas 3 coisas ao mesmo tempo, de construir um templo de santidade para que Deus pudesse conversar com o homem. Aí, quando você vai lá em Deuteronômio, em Levítico, agora me fugiu da memória, que diz que no 8º dia o templo foi construído, foi finalizado, algo assim, ainda vou ver direitinho, depois eu trago para você, é a criação do 8º dia, ou seja, o 8º dia foi inserido dentro do 7º dia, porque o 7º dia ainda não terminou. No próximo vídeo eu vou trazer melhor para você, para não ficar obscuro, entendeu? Vou trazer para não ficar obscuro. Mas o 7º dia, quando o 7º dia é concluso, ou seja, o 7º dia é santificado, que isso vai ocorrer com a vinda do Messias, aí sim está completa a obra do ser humano e Deus vai poder falar com o homem. O homem vai ser santo como Deus é santo. Tá, vamos prosseguir? Não posso me esquecer, ainda vou trazer nem que seja uma palhinha inserida na próxima aula sobre o 8º dia. Para não ficar um assunto obscuro. Ele é muito interessante, então para não ficar obscuro, eu vou trazer para
você fazer uma assimilação um pouco melhor desse tema. Tá? Deus está cumprindo o Shabat. O Shabat é para Deus, não é para o homem. Essa é a ideia. O que é que Deus disse? Deus parou de criar no sábado. Então é para ele, não é para o homem. O homem não está 100% criado, então o homem não faz Shabat. Quem está fazendo é Deus. Até hoje Deus está fazendo Shabat. Agora aqui vem um ponto interessante. E por que Deus pediu para o povo de Israel lembrar do Shabat? Muito importante. Está lá, Deus fala para Israel, lembra-te do Shabat. Ele disse isso. Em outras palavras, ele disse, ou seja, Deus disse, lembre-se que é Shabat para mim. Vocês têm que trazer a santidade para o mundo. É Shabat para Deus. Para o povo de Israel não é Shabat. E por que eles guardam o Shabat? Porque é um memorial para lembrar que Deus está em Shabat e eles têm o dever e a obrigação de trazer a santidade para o mundo. É isso. Esse é o significado de cumprir o Shabat. Você não é obrigado a cumprir o Shabat porque você não é judeu. Como eu já disse antes, aquilo que você não tem a obrigação, você tem permissão. Faz se quiser. Não é obrigado. Mas já dizer que é heresia, aí você já está cometendo um pecado contra o Espírito de Deus. Porque esta palavra saiu dos lábios de Deus. Você atribuir a Deus uma obra maligna, cuidado, é muito perigoso. Muito perigoso. Tome cuidado com suas palavras. Não importa quem disse, quem deixou de dizer, quantos seguidores ele tenha, quantos ministérios ele tem, ele ali de não sei quantas pessoas, não importa. Cuide da sua alma. Porque no mundo vindouro só tem três coisas que são certeza no mundo vindouro, que é todo o propósito da Bíblia Sagrada. É o homem, a luz infinita e o próprio Deus. Isso é certeza que vai ter lá. Mais nada. Então tome muito cuidado com aquilo que você fala. Espero que eu tenha sido claro a você. Espero que as minhas palavras tenham ajudado. Eu ia adentrar aqui já no capítulo, vamos entrar no capítulo número 2. Olha, vai ficar cada vez melhor os estudos. Você não perde em estudar aqui comigo, vai ficar cada vez melhor. Cada dia é melhor do que cada aula vai ser melhor do que a outra. Você vai descobrir coisas novas e de graça. Você só precisa curtir, comentar e compartilhar. E se você quiser, se inscrever no canal. Mas nos ajuda aí a divulgar o nosso trabalho para que mais pessoas aprendam o que você está aprendendo aqui agora. Tá certo? Então vamos lá então. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.